Ora, então, muito boa tarde a todos, senhores vereadores, serviços do município. Bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, neste caso a reunião ordinária do dia 8 de maio de 2024. Antes de dar início aos trabalhos, só fazer aqui uma pequena justificação das ausências que se verificam nesta reunião. Desde logo o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora Anabela Cardoso, que estão num período de miniférias e que não podem estar presentes. Deixar também uma informação relativamente àquilo que é a substituição do Sr. Vereador na sequência da suspensão do mandato do Sr. Vereador Paulo Portela. Como já foi dito aqui nas outras reuniões, foram já convocados outros elementos que integravam a lista candidata às eleições de 21-25, sendo certo que tivemos no dia de hoje a informação do último cidadão que foi chamado a prestar estas funções e que nos respondeu no dia de hoje, renunciando também ao mandato por motivos profissionais e não, deixando a informação que não teria disponibilidade para assumir este cargo. Paralelamente a isso, e depois desta comunicação, como dizia, que nos chegou hoje, também já foram dadas informações aos serviços para proceder à convocatória do elemento que consta da lista candidata pelo Partido Social Democrata. Assim sendo, e como habitualmente, dávamos então início aos nossos trabalhos com aquilo que será a apreciação e a votação da ata da reunião anterior. Colocava a questão se alguém se quer pronunciar, se quer fazer alguma informação relativamente à ata, seus vereadores. Não havendo apreciações a fazer, colocava a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém. A ata é então aprovada por unanimidade. Dando seguimento também aos nossos trabalhos, passaríamos então agora ao período de antes da ordem do dia. Eu próprio também depois terei uma outra comunicação a fazer, no entanto também coloco à consideração dos seus vereadores se querem inscrever para alguma informação. Sra. Vereadora Célia Azevedo, Sr. Vereador José Lima e eu próprio então depois farei também uma ou duas considerações relativamente àquilo que são os meus pelouros. Sra. Vereadora, faz favor, então. Muito boa tarde a todos. Começo por valorizar o encontro transfronteiriço com os parceiros galegos que decorreu no dia 2 de maio, no âmbito do projeto País Ativo, do qual me pareceu bastante interessante, na medida em que nos foi possível perceber as estratégias utilizadas, nomeadamente projetos de resiliência aos incêndios utilizados pelo país vizinho. De facto, a gestão sustentável do território e a redução do risco de incêndios em espaços rurais tradicionais é um assunto na ordem do dia e que deve merecer o nosso esforço e o esforço desta autarquia e da comunidade em geral. O projeto piloto para a aldeia de Almofrela também me parece bastante interessante. Espero sinceramente que vingue e que se possa eventualmente replicar noutros locais. Saliento algo que me pareceu fazer a diferença durante esta visita, que é a figura de um mediador. Eu não sei se é exatamente o termo, que é aquela pessoa, portanto, que conhece bem o local e os seus habitantes e que colabora para que se identifiquem mais facilmente as propriedades e os seus proprietários, facilitando assim o processo de limpeza das mesmas. Deixo aqui este registro de forma muito positiva. Obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Passava então a palavra ao Sr. Vereador José Lima. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos quantos vão ouvir desde dias em vossas casas. Apenas para dar nota e felicitar, acima de tudo, a iniciativa da 5ª Mostra de Peixe do Rio, levada a efeito pela União de Freguesias de Santa Cruz de Douro e Santo Tomé de Covelas, que eventualmente tornou-se mais um sucesso. E é, como tinha dito há 15 dias atrás, de que agora até me lembrei aqui de algo em que nós, na gíria popular, muitas vezes é pela boca morre o peixe. Aqui foi pelo peixe que morremos nós todos, pelo sabor fantástico que nos levaram à mesa
nesta mostra de peixe. É realmente mais uma mais-valia para o território, muito concretamente para aquela zona ribeirinha, que, tal como também disse há 15 dias atrás, desde sempre estiveram ligados ao rio e o rio sempre foi também mantendo a alimentação destas pessoas. Portanto, parabéns mais uma vez à União de Freguesias de Santa Cruz do Sul, Santo Tomé de Cabelos e todos quantos se envolveram para que tenha sido, uma vez mais, um sucesso esta iniciativa. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Então, como eu dizia, eu próprio também só fazer aqui uma outra consideração a um outro evento que se foram desenvolvendo nos últimos dias. Desde logo aquilo que também falávamos aqui na última reunião de Câmara e que tinha a ver com a realização do Rally Terras da Abobreira, o facto da prova realmente ter iniciado e ter o seu início aqui na sede do nosso Conselho. Infelizmente a chuva não ajudou a que realmente pudesse ser um dia ainda mais preenchido, mas do pouco que ainda foi possível, até por volta de meio da tarde as condições permitiram que realmente ainda houvesse alguma dinâmica e aquilo que era a nossa intenção realmente foi conseguido. Portanto, deixar esse registro para que realmente este tipo de eventos possam ocorrer, como é óbvio, como também já foi aqui falado, as aberturas, os encerramentos, aquilo que também são os parques fechados, onde possam estar as viaturas e os próprios pilotos, será sempre dividido entre os três municípios, sendo certo que a prova deste ano, ao iniciar aqui em Baião, nós também lhe demos a roupagem que entendemos mais adequada para que realmente fosse um verdadeiro espetáculo e que Baião também se conseguisse distinguir nesse aspecto. Depois também só uma outra referência àquilo que também foram mais espetáculos que ocorreram no nosso auditório municipal, a continuação daquilo que também são as nossas atividades promovidas pelo Clube de Comédia de Baião, o facto de ter havido mais uma atividade de comédia que mais uma vez voltou a encher o auditório, assim como também foi um espetáculo produzido e realizado por baionenses, e deixar esse registro, porque realmente o facto de se promover 3 sessões e todas elas terem esgotado demonstra bem que as pessoas que apreciaram o tipo de espetáculo, assim como todos aqueles que contribuíram para que realmente, mais uma vez, um espetáculo promovido por baionenses nos orgulhasse a todos nós pela forma que teve procura e pela dimensão que teve. Depois também aquilo que foram outras atividades, nomeadamente a Sra. Vereadora também já falou aquilo que foi o encontro transfronteiriço. Realmente também concordo que deve ser valorizada a figura de alguém que se disponibiliza para fazer parte das soluções e nos momentos mais críticos e quando é necessário chegar às populações, termos ali alguém para mediar. Pronto, também foi bom perceber que realmente o próprio município que se disponibilizou também está com essa disponibilidade, assim como ter sido mais uma sessão que trouxe até nós muitos visitantes e que realmente foi uma boa forma de nós passarmos e darmos testemunho daquilo que é a nossa realidade. A dimensão daquilo que também poderá ser a forma de evitarmos os grandes incêndios e termos as nossas populações, de certa forma, preparadas e fazermos o trabalho de antecipação de quando depois ocorrem os grandes incêndios e, portanto, acredito que seja um projeto que tenha margem de crescimento. Há aquela limitação que todos nós também falávamos no dia, que foi o facto de já ter havido um concurso para a qualificação da escola e ter ficado deserto. Oxalá, agora, refazendo aquilo que também são os procedimentos de concurso, possa aparecer algum concorrente para que também realmente a intervenção na antiga escola possa ser executada. E também da minha parte era essencialmente isso que tinha para vos transmitir, daquilo que também foram as questões colocadas, nunca sendo mais de valorizar realmente o esforço que as pessoas têm, e deixar também uma palavra de agradecimento à Junta de Freguesia de Santa Cruz do Sul e Santo Tomé de Cabelos, porque realmente para nós foi fácil chegar lá e ver a mostra do peixe e associar-nos ao evento, mas o trabalho foi todo deles, portanto, deixar-lhes aqui essa palavra de valorização ao trabalho que eles tiveram naqueles 2 dias. Assim sendo, e não havendo mais questões neste período antes da ordem do dia,
pedia-vos então para iniciarmos os nossos trabalhos com a análise aos 7 assuntos que temos para tratar aqui no período da ordem do dia. Como primeiro ponto, temos então para conhecimento a conta de gerência de 2023 da Associação de Municípios de Douro e Tâmega. Coloco a questão se alguém quer fazer alguma intervenção. Não havendo questões, a Câmara tomou conhecimento daquilo que foi a conta de gerência do ano 2023 desta associação. Depois, em relação ao ponto 2, isenção de taxas para licenciamento da cerimónia inicial de partida do Rally Terras da Abobreira 2024. Este ponto por ratificação, como habitualmente, quando as ações já decorreram, o ponto vem nesta condição. De qualquer das maneiras, coloco à consideração dos seus vereadores, se querem fazer alguma observação, se têm alguma dúvida. Sendo esta já uma proposta para votação, coloco então à votação esta proposta número 2 de isenção de taxas para o licenciamento da cerimónia inicial de partida do Rally Terras da Abobreira 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. Relativamente à proposta número 3, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, a proposta que também foi enviada a todos os seus vereadores, vem no seguimento daquilo que tem sido habitual ao longo das sessões de 2024 e em 2023 também já tínhamos feito algumas propostas destas, que têm a ver com apoios sociais que são atribuídos a famílias, a agregados familiares que têm algum tipo de carência, seja ela económica, seja ela de risco social. E deixo só à consideração alguma questão que queiram levantar. Não havendo questões, ponho então esta proposta número 3, de atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é então aprovada por unanimidade. O ponto 4 e o ponto 5, assim como este ponto número 3, também vêm eles aqui a esta Câmara para ratificação. São respeitantes a duas cedências de terrenos para aquilo que também é uma ambição e uma vontade deste Executivo em realmente promover e conseguir executar um corredor ecológico ao longo do Rio Ovil. A proposta número 4, que é ela, acordo de cedência gratuita de terreno celebrado entre o município de Baião e José Cabral de Sousa Pereira, destinado ao corredor ecológico do Rio Ovil. Coloco à consideração dos seus vereadores alguma informação, alguma questão que queiram colocar. Sr. Vereador José Lima. Sr. Vereador, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Ao ouvir o Sr. Presidente a falar sobre estas duas propostas, portanto, de cedência de terrenos, e não tinha pensado tão pouco em escrever e falar sobre o que fosse, mas realmente há que realçar todo este trabalho feito pelas juntas de freguesia, que têm vindo a fazê-lo ao longo deste tempo. E este caso concreto em Alcede, mas igual a este, tantos outros que estão a acontecer também aqui em Campelo e Ovil e na freguesia de Gove. E dizer-lhes que é de realçar realmente esta forma como as pessoas têm estado em aceitar e ceder parte de algum terreno, daquilo que têm junto ao rio, porque isso só vem exatamente favorecer e valorizar os seus terrenos, mas acima de tudo valorizar o Concelho de Baião. Portanto, deixo aqui exatamente esta palavra de agradecimento e de gratidão para com as pessoas que dignamente, portanto, cedem parte daquilo que é o seu património para o bem público. Obrigado, Sr. Vereador. A Sra. Vereadora Célia Azevedo também está a pedir a palavra. Faz favor. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Comungo das palavras do Sr. Vereador José Lima, portanto, estou perfeitamente de acordo. E é assim que as coisas andam e é assim que nós vemos as obras a terem seguimento. De qualquer das formas, eu queria colocar aqui uma questão. Eu julgo que, na altura, haveria julgo que também estiver errada, também me irão corrigir.
havia, portanto, na proposta do passeio pedonal até a Outoreça, julgo que numa das fases ficou deserto o concurso, certo? É assim, pelo que me recordo, aquilo que foi a segunda fase deste projeto, que é a obra que está agora em execução, inclusive é a que está a decorrer neste momento, a intervenção que está a ser feita engloba desde Outoreça até à Ponte de Várzea. Isso é aquilo que foi a última empreitada que está. Houve ali uma fase em que os trabalhos foram suspensos devido às condições, às más condições climatéricas. Penso que foi essa obra. Mas, de qualquer das formas, a informação que eu tenho, a priori, é esta. Se for algum tipo de informação diferente, depois também lhe faço chegar. Aquilo que me recordo é realmente a segunda fase do projeto, porque isto tem sido dividido por fases. A primeira fase foi em Ancede e que está executado praticamente na sua plenitude. Recentemente, inclusive, é um acesso que passou a ter que ter uma escadaria, foi agora, na semana passada, realizado. E depois a segunda fase deste projeto teve como empreitada a requalificação, como estávamos a dizer, em Outoreça e a Ponte de Várzea. Foi adjudicado. Penso que uma primeira vez terá ficado deserto o concurso, mas também não tenho a certeza. Mas, entretanto, foi feito novo concurso, foi adjudicada a obra, está em fase de execução e houve um período de suspensão de trabalhos, como disse há pouco, penso que foi devido às más condições climatéricas. E ainda se encontra em execução. Ainda recentemente tive a oportunidade de passar e de verificar. Estão em trabalhos agora nesta segunda fase que faz essa ligação Outoreça-Ponte de Várzea. A minha questão é porque provavelmente se lembrará de que ainda portanto, em âmbito de junta de freguesia, numa das reuniões sugeri, e a quando da construção do passeio até às tapadas, foi sugerido na altura pelo PSD na junta de freguesia que estender até ao Vil, eventualmente, o passeio. Provavelmente também se lembra de termos falado nisso. E o Sr. Vice-Presidente, na altura, tinha falado já, portanto, que havia já o projeto para fazer o tal corredor ou passeio pedonal até Outoreça. E a minha questão é um bocadinho nesse sentido. De lá para cá, eu tenho ideia que num dos procedimentos terá ficado deserto. Era só para me confirmar. Obrigada. Exatamente. Eu acho que pronto, independentemente de uma situação requerer um tipo de autorizações e outro tipo de autorizações, isto para dizer o quê? Nós, relativamente àquilo que foi a dimensão dos passeios, penso que o Sr. Vereador queria dizer os passeios aqui na Nacional 304-3, que foram feitos até às tapadas. Na altura, aquilo que a Junta de Freguesia fez, em parceria com a Câmara, foi junto das infraestruturas, uma vez que havia também era deles, reivindicávamos no sentido deles próprios também nos poderem apoiar, e vieram a fazê-lo financeiramente para a execução daquela ligação. Daquilo que eram as reivindicações da Junta na altura e aquilo que era a nossa vontade, o nosso entendimento e aquilo que estava identificado, e que foi o que fomos trabalhando com o município do mandato anterior, era precisamente isso. No nosso entendimento fazia mais sentido nós, partindo do princípio que na jurisdição da Estrada Nacional 304-3 teria que haver a intervenção também das infraestruturas de Portugal, fruto daquele exemplo que tínhamos da dificuldade em conseguir fazer os passeios junto à sede da Junta em Ovil, daquele número de anos que esperávamos, entendíamos que uma das soluções poderia passar, uma vez que havia esta requalificação dos passeios, que depois dava a ligação à Rua Abel Ribeiro e que permite chegar à bifurcação que faz a ligação à freguesia do Ovil com este investimento que está a ser feito, que é a requalificação da margem do rio, e automaticamente passamos a ter toda a circulação pedonal entre uma freguesia e outra, pode ser feita numa fase inicial
vindo de Ovil para Campelo, através do rio, chegando ali à zona das Tapadas e automaticamente entrar naquilo que já são os passeios que estão criados e que estão requalificados. Pronto, isto vem validar realmente aquilo que era a nossa pretensão, que foi muito discutido, inclusive em Assembleia de Freguesia, onde esse assunto era falado, e finalmente está a ficar finalizada esta pretensão, que também já tinha alguns anos. Há 304, 321, peço desculpa. Obrigado pela correção, até porque, além de nós, depois isto é transmitido em casa. Obrigado, Sr. Vereador, porque realmente é a Estrada Nacional 321, a Estrada Nacional 304-3, como é aquela que tem andado aqui nas nossas cabeças, para ver se realmente, além de executada, se também era possível aquilo que realmente já conseguimos, que foi ir buscar o restante valor para a execução. Ao referir-me à estrada, agradeço essa observação, porque realmente aqui a Estrada Nacional 321 não fosse aquela que eu até mais utilizo e não ter sido este assunto levantado por nós, muito falado naquele bom momento que também tive na Junta de Freguesia. Pronto, mas como estávamos a isentar o ponto 4, que é o acordo de cedência gratuita de terreno celebrado entre o município de Baião e José Cabral de Sousa Pereira, destinado ao corredor ecológico de Rio Ovil, proposta. Os vereadores que votam contra, que se abstêm, é aprovada por unanimidade. O ponto 5, acordo de cedência gratuita de terreno celebrado entre o município de Baião e Bernardo José de Azeredo e Noronha de Brito e Faro, destinado ao corredor ecológico de Rio Ovil, é também uma proposta no seguimento daquilo que temos vindo a falar. Se os vereadores querem colocar alguma questão, não têm, depois então a proposta. Número 5, acordo de cedência gratuita de terreno celebrado entre o município de Baião e Bernardo José de Azeredo e Noronha de Brito e Faro, destinado ao corredor ecológico de Rio Ovil. Quem vota contra, quem se abstém, a proposta é aprovada por unanimidade. Passamos assim à nossa proposta número 6, que é a designação do provedor do município de Baião. É uma proposta que depois será submetida, assim como diz o próprio regulamento, será submetida à próxima Assembleia Municipal. No entanto, esta proposta número 6 coloco à consideração dos seus vereadores. Alguma questão que queiram colocar? A senhora vereadora Célia, faz favor. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Portanto, focando-me aqui no artigo 17º, o provedor do município é designado pela Assembleia Municipal sobre proposta da Câmara Municipal. E aqui, parafraseando mais uma vez o Sr. Presidente, que não está, mas, portanto, estas afirmações que tem feito são públicas, Câmara, somos todos nós. Portanto, lamentar aqui que, portanto, nesta proposta para o provedor do município, esta bancada não ter sido tida nem achada. E depois, em coerência com o que defende esta bancada, não de agora, portanto, e que também é de conhecimento de Vossas Excelências, entendemos, e sem tirar aqui o valor à pessoa em causa, que com certeza há de ter todas as qualidades para desempenhar esta função, não é disso que se trata e, portanto, que fique claro. E em coerência, como eu digo, desta bancada, nós achamos que o provedor do município não devia estar ligado a partidos políticos, não devia ter estado em cargos políticos, porque entendemos que não será tão imparcial ou como devia ser. Portanto, isto para dizer que, lamentavelmente, não nos foi sugerido algum nome. Volto a frisar, não é a pessoa em causa e a sua competência não está aqui, não é isso que está aqui na mesa, mas, de facto, entendemos que aquele ou aquela que vai defender os municípios devia ser apartidário e não ter ligações diretas políticas a nenhuma, seja Câmara, seja Assembleia, ou quer que seja. E dizer aqui que já basta, portanto, a mim pessoalmente, até mesmo alguns vereadores, e eu falo, portanto, por mim, já me custa ver na Assembleia Municipal, por exemplo, isto é um exemplo, entre outros,
diretores de escolas como deputados da Assembleia. Acho que temos que fazer, acho que pode haver aqui, corre-se o risco de haver aqui algumas interpretações menos favoráveis e, portanto, deixar aqui este registro. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Do que fui conseguindo retirar, uma pequena nota ou um ou outro comentário, desde logo naquilo que possa ser a auscultação ou não da bancada para a sugestão do nome. Pronto, aquilo que nós realmente trazemos aqui, o que diz o regulamento, nós trazemos um nome e depois a deliberação também será sempre feita na Assembleia Municipal. Depois, naquilo que possam ser as considerações que a Sra. Vereadora fez relativamente a ser alguém mais imparcial e ser alguém apartidário. Assim, eu, do pouco que me recordo do regulamento, mas relembro que o regulamento veio a este órgão, foi votado por todos nós, houve margem para poder darem aqui alguns contributos. E creio que agora, na altura em que estamos a colocar o nome, a Sra. Vereadora estar a fazer essas considerações não seria a altura ideal, mas é a minha opinião e tinha que o transmitir. Porque se já houve altura para discutirmos mais isso, foi quando trouxemos aqui o regulamento e podermos analisar isso. Até porque o próprio regulamento, na realidade, como eu dizia há pouco, do que me recordo, consta lá isso. Não é? E se nós trazemos aqui este nome, trazemos o nome garantindo que estamos a cumprir com o regulamento. Porque depois, ok, a pessoa merece toda a consideração e até não temos nada contra a pessoa, mas nós também temos que perceber que se o nome veio aqui, vem de encontro àquilo que está regulamentado e àquilo que foi votado por todos nós, e eu sobo erro, posso estar errado, o regulamento mereceu aprovação por unanimidade em 14 de dezembro, quando aqui veio. Pronto, na altura, o Sr. Vereador, que também estava em funções, já ia demonstrando alguma inquietação com este assunto. O que é certo é que aquilo que é a nossa proposta vai muito de encontro àquilo que é a nossa análise, à ação e àquilo que esta pessoa tem feito por todo o município, que tem feito pela sociedade, pela forma como a sociedade, e é óbvio que pode haver feedbacks contrários, estamos a falar para aquilo que nos vai chegando, mas a Sra. Vereadora há pouco também dizia que nada tinha contra a pessoa. Nós também, se no nosso município, se formos a retirar daqui alguém que já possa ter tido alguma ação política, será muito difícil encontrarmos muitas pessoas que possam reunir condições para que realmente exista este cargo. Eu acho que, acima de tudo, todo o trabalho que a pessoa em causa teve com os nossos cidadãos, com os nossos municípios, a forma como viveu e esteve por dentro em alguns dos setores e algumas das ações que foi desenvolvendo nas diferentes pelouros que também tendo tido já a oportunidade de fazer parte deste órgão da Câmara Municipal, que lhe dará aqui uma margem para realmente, sim, estar próximo dos nossos municípios no sentido de reivindicar e de ver onde é que eles podem ter um melhor acompanhamento, onde é que realmente pode ser uma mais-valia para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em se exprimir, em reunir e em recolher opiniões de alguém que sabe destes conteúdos e, portanto, da nossa parte, vimos isto, como é óbvio, não podia ser de outra forma, como realmente sendo alguém que vai trazer uma mais-valia para a função e para aquilo que é o cargo que nós definimos e que entendíamos que pode ser uma resposta para as nossas populações. Como dizia, poderia haver outras possibilidades, sendo certo que não foram ouvidos nem achados, mas estamos aqui neste momento, se a Sra. Vereadora também quiser,
pronunciar-se, até porque também já recebeu o conteúdo e sabe aquilo que ia ser tratado nesta reunião. Se entendesse também enviar outro nome, para nós podermos ter aqui, também hoje estar a discutir isso, também tinha essa abertura. Não tenho dúvidas que a Sra. Vereadora sabe que se também nos tivesse chegado essa informação e se tinham essa vontade e se viam alguém que, pelo menos desde o dia 14 de dezembro de 2023 e, mais recentemente, desde o dia em que foi enviada a convocatória, que também nos poderiam ter feito chegar alguma informação daquilo que me chegou de serviços. Não terá havido nenhuma informação. Portanto, é esta a nossa proposta que temos aqui para trazer e da minha parte também não tenho muito mais a acrescentar. Aquela observação realmente aos elementos que compõem os dois partidos e as listas que são candidatas à Assembleia Municipal. Pronto, é uma observação da Sra. Vereadora que eu respeito, não partilho dela, não é? Porque acho que as pessoas estão aqui para defenderem os interesses dos municípios e estão aqui enquanto eleitos, faziam parte de uma lista. Acho que também não devemos ser nós a definir se as pessoas devem ou não. E acredito muito sinceramente que se elas aceitaram é porque estão aqui para nos transmitir tudo que são as suas experiências de vida, tudo aquilo que possam ser contributos nas áreas onde eles lidam diariamente, nomeadamente naquilo que também é a educação e as escolas. Recordo que um dos elementos, inclusive, foi também votado e nomeado pela Assembleia para representar o próprio município na comunidade intermunicipal, na sua Assembleia Intermunicipal. Portanto, respeito a opinião, não concordando dela, porque acredito que as pessoas conseguem distinguir bem as coisas, e estando elas junto dos órgãos, que serão sempre uma mais-valia para aquilo que também é a nossa ação política, que tem sempre por interesse servir melhor os nossos cidadãos. Neste caso, em concreto, diretores das escolas, se calhar ainda nos traz a mais-valia de estarem direcionados para um público que também nos interessa muito, são as nossas crianças. Mas, como dizia, respeito e tenho uma opinião contrária. Mas, voltando então àquilo que será a designação e aquilo que nós também temos que votar hoje, para que também não... Porque já fomos aqui falando da pessoa e ainda não falámos o nome, tenho que também só referenciar aquilo que é a nossa proposta, onde, finalizando aquilo que são os considerandos da respectiva proposta, propõe-se que, face ao exposto e ao abrigo do citado nas alíneas do regulamento que foi então por nós aprovado, que a Câmara Municipal delibere submeter à deliberação da Assembleia Municipal a designação de Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro como provedora do município de Baião. Os senhores deputados, os senhores vereadores que votam contra, que se abstenham, a proposta é aprovada por maioria com uma abstenção. Dando continuidade então aos nossos trabalhos, a proposta número 7, projeto de regulamento de trânsito e de estacionamento do Concelho de Baião. Isto é uma proposta, como a própria proposta diz, e aquilo que eu também referi anteriormente, é um projeto de regulamento que depois tramitará, como habitualmente, naquilo que também é a auscultação pública. Aproveitar para também deixar essa referência que a todos os interessados que depois também possam, de alguma forma, consultar, analisar, dar contributos para aquilo que é o regulamento de trânsito e de estacionamento do nosso Concelho. Não sei se algum dos seus vereadores quer fazer alguma intervenção. Sr. Vereador José Lima. Faz favor, Sr. Vereador. Bom, Sr. Presidente, efetivamente estamos a falar de um projeto de regulamento. E um projeto de regulamento de trânsito e estacionamento para o Concelho de Baião. Hoje, quando falamos sobre isto, podemos dizer que estamos a trabalhar em cima de um projeto de 1995. A partir daí, não houve mais nenhum projeto aprovado. Em 2008, pelos anos de 2008, julgo, uma comissão, e na altura a Câmara Municipal, designou uma comissão para proceder exatamente ao regulamento de trânsito e estacionamento do Concelho de Baião.
Foi feito todo o desenvolvimento e quero já deixar aqui um agradecimento às pessoas que se envolveram diretamente neste projeto. Lembro perfeitamente que eu, na altura, era Presidente de Junta da Freguesia de Alcede, e onde recebi exatamente o projeto e também dei o meu parecer sobre aquilo que eu conhecia, e muito concretamente da Freguesia de Alcede. E depois, em sede de Assembleia, apesar de ter sido aprovado em Câmara Municipal, em sede da Assembleia, em 2008, o projeto foi retirado. Portanto, a proposta foi retirada porque havia, com certeza, algumas situações que não estavam devidamente fundamentadas. E essa proposta cai em Assembleia Municipal, e até dava para puxar aqui um bocado atrás à proposta anterior. Nós estamos aqui a votar, ou acabamos de votar exatamente uma proposta, temos uma Assembleia que a seguir pode dizer não nos interessa exatamente isto. Este caso concreto aqui, o projeto de regulamento. A verdade é que, passados alguns anos, e já ali em 2015, 2016, foi-se pegando algumas situações, porque, entretanto, também o tempo e a evolução, portanto, também de como as coisas vão acontecendo ao longo dos anos, portanto, mesmo na própria ordenação do território, foi necessário fazer um regulamento e algumas alterações. E foram feitas algumas. Muito concretamente, ali em 2019, no que diz respeito, tem muito claramente aqui à Vila de Campelo, à Vila de Baião. Até pelas obras que foram executadas, a questão do trânsito, a questão do regulamento de algumas ruas que passaram a ter sentido único, o caso de Alcede também, com algumas ruas também de sentido único, Santa Marinha dos Gerges, também em concreto, estas que estou a lembrar assim, e o próprio estacionamento. Mas foram situações um pouco a bolso, em que vem à Assembleia Municipal, vem à Câmara Municipal, vem à Assembleia Municipal e são introduzidas exatamente dessa forma. Também na revisão, julgo que em 2019, também do regulamento de táxis, eu estou a olhar aqui para a doutora Ana Paula, porque ela é uma das pessoas que está muito ligada também aqui, portanto, à situação dos táxis. Exatamente, estou aqui a ver, 2019. Portanto, tivemos que fazer aqui uma alteração exatamente ao regulamento de táxis e estacionamentos de táxis no Conselho de Baião. Isto foi um trabalho moroso, lembro na altura com a Antral. Fizemos aqui algumas intervenções, juntamente dos nossos operadores de táxis do Conselho de Baião, e chegámos exatamente ao regulamento de táxis, regulamento, portanto, de estacionamento, que enquadra exatamente neste projeto de regulamento de trânsito e de estacionamento do Conselho de Baião, onde se enquadra o estacionamento no geral, mas concretamente aquilo que eu acabei de dizer, a questão de táxis. Em 2022, 2021, 2022, em plena pandemia, aproveitámos colaboradores da Câmara Municipal, muito concretamente do setor da logística, em que na altura, portanto, não havia eventos, e aproveitámos exatamente para fazer um levantamento em todo o Conselho, juntamente com os seus presidentes de junta e com as juntas de freguesia, para nos ajudarem a fazer um levantamento de tudo que é sinais de trânsito, concretamente sinais de trânsito em todo o Conselho. Este trabalho foi feito o levantamento e pegámos novamente no regulamento de trânsito. Como disse, é uma situação que não é fácil. Porque se fosse fácil, ela tinha sido feita logo em 2008, portanto não foi. Houve sempre aqui algumas alterações que condicionaram a que isso não acontecesse. A verdade é que chegámos aqui e agora, e podemos dizer, e bem, e agradecer também àquelas pessoas que aqui colaboraram, muito concretamente comigo, para chegarmos a esta situação. Temos uma proposta clara, uma proposta alicerçada naquilo que é a realidade do Conselho, portanto, com a intervenção de todos os atores que aqui ajudam exatamente a que assim aconteça. Portanto, como disse, em 2021, 2022, fizemos o levantamento de todo o Conselho do que diz respeito a sinais de trânsito. De seguida, com todas as juntas de freguesia, fizemos chegar o projeto de regulamento, onde todos foram assinalando se estava bem ou se estava mal, portanto, e dando os seus contributos, e chegámos aqui. E daqui dizer e agradecer, efetivamente, a todas as juntas de freguesia e a todos quantos colaboraram connosco para que hoje fosse possível chegar aqui com este projeto. Julgo, na minha opinião, que eu li e reli algumas vezes, que contempla, no geral, tudo quanto precisamos para que, efetivamente, aprovemos este regulamento, mas, naturalmente, temos aqui mais 30 dias
para que as pessoas possam pronunciar e ver, portanto, o próprio cidadão comum e ver e que se faça chegar exatamente a esta Câmara uma outra alteração. Eu costumo dizer que é fundamental que tenhamos regras na vida, na sociedade e nós próprios. Costumo dizer também o seguinte, que é, quando não sabemos para onde queremos ir, todos os caminhos vão dar a lado nenhum. Portanto, se nós não estivermos regulados, se não tivermos exatamente estas intervenções e fazer perceber por onde é que temos que andar, andávamos todos às cabeçadas, que não teria outra forma, portanto, regulamentado e orientado, é assim que devemos estar. Portanto, temos aqui uma proposta que, na minha opinião, contempla tudo, mas deixamos exatamente para a população no geral se poder pronunciar e tem aqui 30 dias para poder fazer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Aproveitando realmente também esta explicação e esta informação, nunca é demais, o Sr. Vereador já o fez, mas também penso que o devo fazer, até porque estando agora a presidir aos trabalhos, de aproveitar este momento para realmente apelar à participação de todos, porque o Sr. Vereador já tocou bem nesse aspecto. O mais fácil vai ser agora, se calhar, depois passado aqueles 30 dias, dizer que está mal e que não devia ter sido assim. Mas de realçar realmente esta parceria com as juntas de freguesia, o facto de as terem envolvido nestas decisões e além das juntas de freguesia, acredito que elas próprias também tenham feito esse trabalho de casa e que tenham, junto dos vários fregueses, perceber aquilo que poderiam ser as preocupações e a vontade das pessoas, e sendo um trabalho feito por eles e chegando até nós com o contributo deles, dá-nos muito mais conforto para aquilo que também possam ser as nossas decisões e aquilo que possam ser as nossas ações daqui em diante. Portanto, como dizia, apelava então a que todos possam ter esse cuidado, nomeadamente nos sítios de maior afluência aos serviços públicos, aos serviços privados, mas nas vilas, porque é onde, na maioria das vezes, há muita discussão sobre a forma como está gerido o nosso trânsito. Era importante que todos pudessem ganhar um bocadinho do seu tempo em analisar este documento e fazer chegar alguns contributos, porque será sempre mais fácil, chegando agora, nós trabalhar sobre eles do que, como eu dizia no início, passado 30 dias, estarmos todos a ouvir a crítica e não ter havido o mínimo de contributos. O Sr. Vereador José Lima estava-me a fazer ali sinal que precisava de intervir novamente. Faz favor, Sr. Vereador. Só aqui uma atenção, tenho atenção também a isto, porque falei nos seus presidentes de junta, e bem, mas esqueci-me de dar aqui nota também de outras instituições e outras organizações que partilharam connosco e muito colaboraram também nesse sentido. Desde aí a GNR, portanto, uma intervenção muito profícua, portanto, com o conhecimento claro de quem ordena e quem corrige muitas vezes aquilo que nós fazemos todos os dias aí no trânsito. A questão da AEB, a Associação Empresarial, portanto, com os empresários, com os comerciantes do nosso Conselho, portanto, deram o seu contributo, assim como outras associações do Conselho, independentemente de não terem, às vezes, nada a ver com a questão de, ou não é nada a ver, portanto, todos temos, mas diretamente com aquilo que é o trânsito, o regulamento de trânsito, o estacionamento. Portanto, aqui tínhamos esquecido, efetivamente, de falar nestas organizações, nestas pessoas, portanto, aí muito obrigado também a eles por esta participação. Muito bem, Sr. Vereador. Assim sendo, Sra. Vereadora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estava aqui a ver no artigo 27º, no ponto 2.2, portanto, a competência de fiscalização pela Polícia Municipal. Se não estou em erro, a Polícia Municipal, esta entidade também já está contemplada, a criação desta entidade no orçamento, eu julgo que já foi aqui falado, está para breve a criação desta entidade. Obrigado, Sra. Vereadora. Assim, o regulamento já prevê aquilo que possam ser as ações futuras, ainda bem que também chamou a atenção, porque realmente vai muito de encontro ao que o Sr. Vereador José Lima estava a dizer, porque o regulamento por si só já estará, esperemos nós, e com os contributos que ainda possam chegar, esperemos que fique estabilizado por alguma margem temporal e que permita realmente, de uma vez por todas, também não andarmos só aqui às pinguinhas e com este documento
trabalharmos melhor aquilo que depois possa ser o trânsito. O que veio também, o que foi transposto também para o regulamento vai no seguimento daquilo que falávamos e daquilo que também já veio aqui à reunião de Câmara, para a possibilidade de contemplar também no nosso orçamento aquilo que possa ser ou não a criação da Polícia Municipal. Como também já foi dito na altura, não sei se na Câmara, se na Assembleia Municipal, recordo-me já termos falado nisso, é um dos assuntos que nós temos em carteira, temos estado a perceber os prós e os contras. Aquilo que também nos levou muito a ponderar a criação da Polícia Municipal vai muito além daquilo que é só a parte de trânsito e estacionamento. Recordo, penso que na reunião onde foi falado isso, daquilo que também são as nossas vontades em regulamentar e em fiscalizar aquilo que são as ações, nomeadamente em relação aos crimes ambientais que vão sendo cometidos, a forma como nós também começamos a perceber que temos que estar mais capacitados e ter mais gente para fazer esse tipo de fiscalização. Aquilo que também é outra vontade, seja através da Polícia Municipal, seja até através de protocolo com as corporações de bombeiros, que também é uma das situações que está identificada na vigilância também aos rios, a figura do guarda-rios, que também já existiu em tempos. Nós, tudo aquilo que são ações que queremos promover e que temos essa vontade, independentemente se são concretizadas ainda em 24, se serão só em 25, ou até se depois de ouvidas todas as entidades não avançamos, mas a vantagem daquilo que é essa intenção é que este regulamento já vai permitir que, se depois tivermos a Polícia Municipal, ela possa agir, assim como o Sr. Vereador também falou, neste momento quem vai agindo no trânsito é a GNR, e nesta fase também foi ouvido e também deu alguns contributos, porque quem faz neste momento a ação de penalização aos infratores ainda é a GNR. No futuro, tendo o município também essa resposta da Polícia Municipal, o regulamento dá abertura para que realmente possam ser feitas essas ações. Não havendo mais questões, colocava então esta proposta número 7, projeto de regulamento de trânsito e estacionamento do Concelho de Baião à votação. Os seus vereadores que votam contra, que se abstêm. A proposta número 7 é então aprovada por unanimidade. Chegamos assim ao ponto, o período de intervenção do público, que também não temos público presente na sala. Arrisco-me a dizer que estaremos perante a reunião mais rápida desde que estamos em funções, mas também ainda há um ou outro pressuposto que temos que cumprir, nomeadamente aquilo que será a leitura e a aprovação da ata em minuta. Mas antes disso também deixar então a informação para todos que a próxima reunião de Câmara, também por acordo de todas as partes, será antecipada do dia 22 de maio para o dia 21 de maio e a sessão decorrerá no período da manhã às 10h30. Então, pedia só à doutora Ana Paula para nos poder fazer a leitura da ata em minuta para a posterior aprovação. Faz favor. Portanto, o ponto 1 da ordem de trabalhos, a Câmara tomou conhecimento. O ponto 2, 3, 4 e 5 foram aprovados por unanimidade. O ponto 6 foi aprovado por maioria, com 3 votos a favor e uma abstenção da senhora vereadora do PSD. E o ponto 7 foi aprovado por unanimidade, sendo que o ponto 6 e 7 serão ainda submetidos à Assembleia Municipal. Obrigado, doutora Ana Paula. Ponho então a ata em minuta à aprovação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuta é aprovada por unanimidade. Assim sendo, dava então por terminados os trabalhos, desejando a todos um bom resto de dia e uma palavra também a todos que depois, dentro de dias, nos irão ver em casa, finalizando com aquilo que era o apelo que fazia a quando da proposta 7, para que realmente todos os nossos cidadãos se possam envolver e dar alguns contributos para este, que será mais um regulamento que será para todos e ninguém sem exceção depois terem que cumprir. Bem-aja a todos e uma boa tarde.